Boa noite, pessoal. É uma alegria nós estarmos aqui nesse dia, nessa segunda-feira, 6 de maio de 2024. Hoje nós estamos no segundo episódio do nosso podcast do Márcio Vinícius, e eu tenho uma alegria muito grande de receber aqui nessa noite o nosso amigo Daniel Stipe. Todo mundo conhece ele em Rolândia, uma figura muito conhecida, não só em Rolândia, né, Daniel? Em toda o norte do Paraná, em todos os lugares, pelo teu trabalho muito forte que você faz, levando o nome de Rolândia, levando toda a questão ambiental aqui, né? Então, quero te dar, primeiramente, boa noite e te agradecer por você estar aqui hoje conosco. Eu que agradeço, Márcio Vinícius. A gente se conhece de longa data. Isso. Me lembro você vereador ao lado do Nogaroto. Fábio Nogaroto. Saudoso Fábio Nogaroto. E é bom a gente se encontrar de vez em quando. É verdade. Então a gente quer agradecer muito. A gente sabe, né, Daniel, que você tem uma agenda bem extensa, compromissos, né? As pessoas que vão na Bimini, os grupos, as escolas, a universidade, enfim. Então, estar aqui hoje é realmente muito importante para nós, uma alegria. Vamos começar, Daniel, do começo, né? Do começo. Nós queremos saber como que é a origem do Daniel, aonde que ele nasceu, se ele nasceu, qual o lugar que ele nasceu, se é no Brasil, se não é. Conta para nós um pouquinho aí, Daniel, da tua origem. Bom, eu sou do planeta Terra. Que bom, né? Uma boa notícia, né, Tiago? De vez em quando o pessoal me trata como se fosse um ET, né? Talvez eu seja um ET, não sei, né? Mas a culpa de ter nascido na Alemanha não é minha, né? Então, a minha mãe, ela estudou enfermagem, e ela queria assumir um hospital lá no Nordeste, mas o pai dela, o meu avô, o tio João, né? Como era conhecido, ele falou, não, filha, você vai para a Alemanha conhecer um pouco da nossa origem. Então ela foi e se apaixonou perdidamente pelo meu pai, um artista plástico que foi soldado de guerra. Ele fundou o estúdio de pintura da Biblioteca Internacional de Munique, e daí ela constitui família, né? Então tem eu e o Manuel, meu irmão, 2 anos mais novo. Ela era dona de casa e meu pai, professor de artes, lá em Munique. Olha que bacana. E aí eu me criei lá, né, um alemãozinho. E, assim, as lembranças, Márcio, foram os passeios. Então, uma formação não tanto escolar. A gente não tinha carro, pegava o trenzinho, final de semana, ia para Munique, uma meca cultural, ia para o Museu da Cidade, de História Natural, a Pinacoteca, a Cliptoteca. Ali foi a nossa infância. E sempre passeando nos matos, no sul da Alemanha, em Baviera, o estado de Baviera, catando cogumelos. Meu pai sabia quais podia comer e quais não. Sabia de todos os nomes dos pássaros, popular e científico. Isso, então, uma educação de casa. São essas lembranças da minha infância. Olha que bacana. Então você nasceu em Munique? Nasci em Munique. Mas eu fui registrado, na época, no consulado brasileiro, porque sou filho de mãe brasileira, então eu tenho dupla cidadania. Ah, sim. Ah, tua mãe nasceu aqui no Brasil. Ela nasceu no brejo da Fazenda Bimini. Olha, que legal. Então eu achei que também ela tinha nascido na Alemanha, vindo pequenininha aqui, e depois retornado para lá quando você nasceu. Então, na verdade, ela nasceu aqui. Ela é brasileira. Olha que legal. E até, assim, é uma coisa bem nossa, né, da família. Minha mãe acabou se separando do meu pai. Sim. Ela não se sentiu bem na Alemanha. Ela sempre teve muita dificuldade com o sistema alemão. E aí nós somos frutos de um casamento que não deu certo, mas a minha mãe sempre cuidou para que nós mantivéssemos a ponte com meu pai. Então tem uma mala cheia de cartas que eu guardo do meu pai, tem os quadros que o meu irmão conseguiu resgatar, eles estavam no sótão de uma igreja lá na Alemanha, vieram para cá, sabe? Então, assim, por mais que os adultos às vezes não dão certo, mas foi preservada a questão do carinho, da memória, as ligações. Que legal. Então você ficou na Alemanha até por volta de qual idade, mais ou menos? Até os 11 anos. Até os 11 anos, lá em Munique. E é a razão porque até hoje eu tenho um pouco de sotaque, né? O pessoal sempre estranha. Já o meu irmão, que é 2 anos mais novo, não tem sotaque.
né? Ele entrou assim numa idade um pouco melhor. Uma transição já entrou. Então, assim, eu tenho essa pinta de alemão, mas sempre quando tem a dúvida, né, no futebol, né, para qual time eu torço, é o Brasil. O país que é a minha pátria é o Brasil. Assim, tanto faz a nossa cor, nossa origem, mas se você se identifica com o lugar, você é daquele lugar. É verdade. Você contando aqui, eu lembrei no episódio, fui o ano passado na Alemanha, né? Eu tava comentando com você, fui visitar minha cunhada, e eu fui lá numa loja da Adidas e achei muito bonito uma camisa da Alemanha. Falei, acho que eu vou levar essa camisa da Alemanha, e fui no provador, experimentei esse corpinho aqui que já não é dos mais modestos, né? A camisa ficou ótima. Eu olhei no espelho e falei, não, eu não posso levar uma camisa da Alemanha. não faz parte de mim. Falei, melhor deixar. Deixei, porque realmente é isso que você falou, né? Por mais que a gente acha lindo, bonito, a gente se identifica com um determinado, né, lugar, e independente, igual o teu caso, você nasceu lá, mas você se identifica com o Brasil, né? É isso que eu entendi, né? Na verdade, Márcio, Márcio Vinícius, eu vejo assim, algo que nós temos que deixar, você tem 3 filhas, né? Para os nossos filhos, é muito mais ser cidadão do mundo. Porque o ar não conhece fronteiras. É verdade. Os pássaros, até as borboletas, né? Tem a borboleta monarca, ela voa alguns 1000 quilômetros. Então, nós temos muito ainda essa coisa de nacionalismo. Pensa bem, né? Agora tem muitos estrangeiros lá na Europa. As coisas mudaram. Sim. Então, nós temos que... O próprio Rolândia, né? Nós temos, eu acho que 8 nações aqui. Então, isso faz da gente, cada vez mais, a responsabilidade... Tudo bem, vamos curtir futebol, essas coisas, mas no dia a dia nós somos uma casa total. Sim, com certeza. E aí tem uma outra postura. É verdade. De muito mais solidariedade, mas não da boca para fora, mas com aqui certeza. no coração. Verdade. Daniel, eu quero aproveitar aqui e dar uma boa noite aqui para nossa amiga Ana Maria Jorge. Opa! Que é a tua amiga também, nossa amiga. Ana Maria aqui, ó. Manda um comentário aqui para nós, Ana Maria. Você está ouvindo a nossa live. Do Flávio Fernandes também está aqui conosco. Da Maria Aparecida. Do Fabinho, que está aqui também nos acompanhando. Do Renan. Boa noite, Renan. É uma alegria você estar também com a gente aqui na nossa live. Enfim, as pessoas vão entrando aí, vai escrevendo um boa noite para nós. A minha mãe entrou agora também, a mãezinha, Ana Maria. Daniel, então é isso, né? Esse contexto teu. E a tua família chegou em Rolândia quando? O teu avô foi o primeiro que veio da Alemanha. Qual precisamente que ele chegou em Rolândia? A história deles é uma história de várias famílias que vieram por questões raciais. Sim, sim. Então, a Alemanha teve a Primeira Guerra Mundial. Depois teve uma transição da República de Weimar. Isso. E depois a Segunda Guerra Mundial. Aí toda a história do nacionalsocialismo, o nazismo, isso. Algo que inclusive nos preocupa atualmente, né? As células de nazismo, o neonazismo, como existe na Europa, ainda são algo que existe, tá? Essa ideia de uma raça superior e tudo mais. E meu avô se apaixonou por alguém que não era... Ele era judeu, de família de judeus, e não podia mais casar com alguém que fosse alemão, né? Se falava ariano, a raça pura. Isso. Daí eles queriam começar a vida nova, tranquila, longe das confusões. Daí eles foram para a Inglaterra, se casaram na Inglaterra e chegaram ao Brasil, Porto de Santos, que era a entrada, guiados por uma poesia. Bimini, escrita por Heinrich Heine, que tem uma ligação com o Brasil. Ele escreveu, como Castro Alves, O Navio Negreiro. É muito forte aquela poesia. O drama dos negros africanos chegando aqui ao Brasil, esses escravos. Então, fala sobre essa passagem. E aí tem, nessa poesia Bimini, que é o nome onde nós moramos, falando sobre a fonte da eterna juventude. Então, eles foram jovens aventureiros, começaram a vida deles numa cabana de palmito, daí tiveram sucesso com café, Ouro Verde, Rolândia, Rainha do Café,
todo esse garimpo que deu prosperidade à nossa região. Sim. E que ano, precisamente? 1936. 36. Mas Então eles já- chegaram em Santos, como a entrada era Santos, e já vieram para Rolândia. E Rolândia era a última estação. Isso. No da linha do mesmo trem. vagão estava a família Perman, os nossos vizinhos até hoje, Jatobá, então do Klaus Kapp, não Kappan, Klaus Perman. Os pais estavam no mesmo vagão junto com meus Olha, avós. que legal. Depois se tornaram vizinhos. Então ele veio, ele já conhecia, já tinha negociado as terras, ou ele veio aqui para negociar? Porque muitas famílias naquela época eles chegaram até Rolândia para daí conhecer as terras e comprar efetivamente, né? Aqui foi pela companhia inglesa, Companhia Isso. de Melhoramentos. Isso, companhia de terras. Mas aí havia, né, o comércio Alemanha, Inglaterra, o comércio dos trilhos de trem. Isso. Foi uma triangulação comercial para os alemães, os judeus, poderem tirar suas reservas da Alemanha, passaram para a Inglaterra. Né? A Inglaterra comprava as terras aqui no Brasil e depois eles efetivavam a sua reserva aqui no Brasil, né? E foi algo muito honesto. Sim. Principalmente aqui no Norte do Paraná. Mas houve, assim, outros lugares com muitas trapaças, então o pessoal tinha um papel na mão, mas não havia terra. No caso de Rolândia, foi muito limpo o negócio, então eles nem sabiam onde ficava a propriedade, era uma picada no meio do mato. Então, toda essa estrada de Rolândia até São Martinho não era uma estrada, era uma picada. Picada quer dizer um trilho no meio do mato. Um triozinho. Aberto na base do facão. Daí chegaram no meio da floresta, não sabiam do que viver. Então, o consumo era o palmito Jussara, que eu gosto tanto, né? Que a minha mãe derrubava com machado, com facão. Era comida diária. E todo mundo era pobre, mas havia, naquela época, o mutirão, a solidariedade, o reconhecimento das pessoas simples no mato e um sentimento de gratidão. Daquela época tem uma carta de 5 páginas dos meus avós. Ela foi escrita numa máquina de datilografia e ela termina com a frase: nós estamos em casa aqui. Olha que legal. Então, esse sentimento de casa fez com que meu avô, minha avó, sempre se dedicaram a essa pátria que os acolheu. Porque, na verdade, teve muitos alemães que, quando chegaram aqui, eles não se adaptaram, né? Daniel, teve algumas famílias... Porque lá era um estilo de vida, né? Sim. Aí tiveram que forçadamente ir embora, né? Então chegou aqui, muitos às vezes não se adaptaram. Alguns, né? Não muitos, mas alguns. Agora teve outros que realmente se sentiram em casa e criaram a sua família e conseguiram, né? Dar um novo... Porque realmente foi um período muito triste da humanidade, né? Se a gente for analisar, né? Como Com certeza, tantos, né? Atualmente continuam conflitos muito sérios, como tem lá no Oriente Médio, lá na Rússia, Ucrânia. E esses anos ainda que o teu avô veio, ele veio quase no final ali de quando Hitler começou a ser mais agressivo, que daí já não daria mais para sair da Europa, né? Porque a partir de 1939, por aí, eles já não conseguiam mais sair da Europa, porque foi sufocando, as tropas invadiram a França, e as pessoas não conseguiam mais vir. Então, legal. A tua família, então, é daquela comunidade de judeus, que chegaram, os alemães judeus que chegaram em Rolândia. Em parte, eram 80 famílias. Isso. Famílias que saíram tardiamente, como a família Maia, da Fazenda Jaú. Era o Max Hermann Maia, um grande advogado, a Matilde Maia, que escreveu Jardins da Minha Vida. Isso. Não tiveram filhos, eles saíram no último momento. Então, eles tentaram o máximo possível de salvar famílias de poderem sair da Europa com guerras, porque não era só a Alemanha, a Europa inteira. Né? Eles foram detidos pela Gestapo na Holanda, mas como era uma pessoa muito influente, então ele acabou conseguindo se safar. Mas muitos não tiveram essa sorte. Porque a saída da Europa, uma das saídas era Amsterdã, né? Então eu ia para a Holanda para vir para a América, né? E histórias fantásticas, por exemplo, do Max Moser, não sei se você lembra dele, né? Lembro. Ele tinha tatuagem, ele passou por Auschwitz, ele tinha o número dele lá, de prisioneiro, e ele passou por Pequim.
Pequim, China, foi um dos poucos portos a receberem fugitivos da época. Estados Unidos recusavam, um monte de outros lugares recusavam, a China não. Então, histórias fantásticas, inclusive tem filmes de cinema sobre isso. Sim. E um núcleo de pesquisa da UEL, muitos e muitos arquivos sobre essa história. Mas aí a gente sempre tem que tomar cuidado para não enfocar ou cantar muito uma ou outra etnia. A Rolândia é um lugar que tem a colonização japonesa, muito importante, Sim. italiana, espanhola, suíça. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para você da colonização alemã aqui em Rolândia. Vamos seguindo aqui no roteiro aqui, vamos falar um pouco do seu avô, o tio João. Foi uma pessoa muito significativa para a Rolândia, né? Também. Devido a toda essa comunidade de alemães, ele fundou a Escola Rolândia, né? Conta um pouquinho dessa história para nós, Daniel. Era assim, o tio João, como todo mundo conhecia, porque Hans Kirchheim com 2H é muito complicado, né? Então abrasileiraram o nome dele aqui. Abrasileiraram. Então, ele tinha um carinho muito grande, já tinha uma certa idade, ele perdeu o filho, o Joãozinho, num acidente de carro. Isso foi um trauma muito grande na vida dele, e da minha avó também. Ele tinha paralisia infantil, então uma perna mais curta que a outra, então ele tinha muitas dificuldades, o Joãozinho. Eu não cheguei a conhecer ele, só como neném. E aí, assim, aquele sentimento, uma hora a gente vai embora, o que nós vamos deixar? Aí ele lutou, em 1968, pela criação da Escola Holland, mas uma escola de encontro, que não fosse a escola dos alemães, mas uma escola de inclusão, quando essa palavra ainda não era popular, 30% eram bolsistas. E dessa forma, eu cheguei a ser aluno e professor nessa escola, havia uma integração, e não uma superioridade do mundo velho, que seria a Europa, em relação ao mundo novo, o Brasil, mas aquela ideia de um conhecer o outro, e um valorizar o outro. Mas assim, sinceramente, eu lembro sempre a minha mãe fazendo mais lanche, porque tinha crianças que não tinham comida. Mas eles sabiam fazer arapuca. Arapuca é aquela armadilha, né? Isso. Então a gente repartia lanche, aprendia coisas deles, era uma coisa muito natural. Havia aula de cozinhar com a Fumiko, uma japonesa, né? Ela ensinava isso. Que tinha escola, depois já teve uma escola de criança, né? Sim. E era uma extensão dos nossos lares. Então, que nem a Ruth Kaplan, que dava aula de inglês, a gente cantava os Beatles. E aprendia inglês cantando. Então, era uma extensão das nossas casas, das nossas famílias. Muitos professores eram os pais. Então, é uma escola dos sonhos. A Maria Luísa era o braço esquerdo e direito do tio João. Assim, era carioca, né? Isso. Era do samba. E ele, o alemão, tudo certinho, tudo organizado, um casamento perfeito. Então, eu tive o prazer de conhecer essa escola quando a gente saiu da Alemanha nos anos 70, e depois ser professor de alemão e de artes nessa escola. Olha que bacana. Então, mas ele especificamente foi o que encabeçou essa escola? Ou teve mais alguma outra família ali que junto com essa consciência? Eu tenho toda a papelada, são pastas e mais pastas sobre a fundação. Mas sempre um certo cuidado, e ele não queria ser o pai da ideia. Na verdade, foi um conjunto de alemães, né? Então, na primeira ata da reunião, ele cobrou alguns que chegaram atrasados, ele era extremamente chato com o horário, mas ele não era o chefe. Né? Então, um pouco se via naquela época a ideia mutirão. Mutirão não precisa de liderança, precisa ter um cenário claro, e aí muita gente ajudou com gosto, porque eles viram a gente deve muito a esse país. Então houve um cenário onde todo mundo entrou. Foi uma ideia de retribuição também e de um legado, né? Sim. Vamos deixar um legado, uma marca. E ele, na verdade, ele não queria ser tanto festejado. Não era do interesse dele. O interesse era aqui é a nossa pátria. Sim. Eles voltaram uma vez para a Alemanha, ficaram uma semana lá. Falaram, aqui a gente não se sente mais bem. Aqui não é mais a nossa casa. Aí eles voltaram, mas nunca romperam com a Europa. Eu me lembro dos embaixadores que visitavam o meu pai com Mercedes, que a gente podia limpar e ganhar umas gorjetas, né? Então ele sempre manteve, ele não queria o dinheiro de reparação por ser judeu.
Falou, não, não quero isso. Passou, né? Uhum. Não vamos ter mágoas do passado. Vamos nos reconciliar. E isso foi uma postura bastante interessante de várias famílias aqui de Rolândia que não romperam com o passado. Mantiveram as suas ligações com o mundo velho, a Alemanha, mas de uma outra forma. De uma outra forma, vamos dizer, mais tropical. A Matilde Maia, né, os Jardins da Minha Vida, a gente conheceu. Então, foi um sonho, na verdade, que aconteceu em Rolândia. Esse Sim. encontro de mundos. Muito bacana. Quando, naquele livro, A Travessia da Terra Vermelha, fala que teve um evento numa escola e as pessoas imaginam que era o Roland, mas pelas datas não poderia ser o Roland, né? Naquele evento que cita lá no livro, né? Tem algumas confusões, porque também tinha, assim, manifestações nazistas em Rolândia, Isso. mas nunca de uma forma, vamos dizer, agressiva, pelo que a gente sabe. Tá? Então, sempre, isso é uma marca de Rolândia, por mais que havia diversidade, sempre o diálogo. O que unia as pessoas era o idioma alemão, no caso da comunidade alemã. Uhum. Porque aqui você tinha os alemães do sul, que Isso. eram Que vieram muitos Santa Catarina, carpinteiros, né? Santa Catarina. Você teve fugitivos políticos, Isso. como a família Corveza, que era ministro do interior e da justiça. Ele não era de origem judaica, né? Tivemos Mas o Schauf também, né? Que era a família político, né? Schauf, né, que trabalhava junto com o Papa, eles foram enterrados no cemitério do No Vaticano. Vaticano. Isso. É interessante porque eles desmistificam a figura do Pio, acho que era Pio XII, que muitas vezes era visto como simpatizante dos nazistas. Sim. Até a Cláudia Portelinha, que escreveu um livro de história, ela sabe dessa versão através da família Schauf, que foi bem o contrário. Né? O Papa, na época, ele manteve um relacionamento com as lideranças, mas era para salvar famílias. Isso quem confirma a história da família Schauf. Então, Rolândia, na verdade... porque, na verdade, a Itália, com o Mussolini, estava ali envolta também junto com o Hitler, né? Então, o Vaticano ele ficava meio que numa saia justa ali, porque se também tomasse uma posição muito contrária, poderia ser invadido, tomado e, né? E é bonito, porque a Rolândia, assim, infelizmente, isso foge um pouco da nossa aula de história, né? O cemitério é bastante estudado pelo professor Marcos Soares, da UEL, né, professor de História. Sim. Mas para nós, Rolândia, começar a figura do Roland, uma série de coisas não é tão comum. Se nós fôssemos uma cidade turística e aí um turista vir para cá, na ponta da língua a gente saberia sobre essa cidade. Na verdade, o turismo em Rolândia, hoje, ele praticamente ele não explora nem 5% do que poderia ser explorado, né? Em termos de riqueza cultural que nós temos, com as fazendas alemãs, com a cultura japonesa, com todo o aspecto, até mesmo foi algo que a gente conversou, eu e o senhor Arlindo, no outro episódio, para quê? Para a gente criar um ecossistema, igual ele montou um museu privado. Nós temos o museu da cidade. Nós temos que colocar isso tudo num ecossistema para que o turista ele chega aqui, ele entenda o que ele está visitando e que ele tenha opções para conhecer a rica história de Rolândia. Sim. Porque Rolândia tem uma história que talvez poucos lugares vai ter uma história tão rica como Rolândia, de etnias fortes, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, algum determinado local, não, ali é só uma etnia. Rolândia não. Até uma época a gente estava levantando uma situação de Rolândia ser a capital das etnias. Pois é. Porque a gente teve lá atrás mais de 14 etnias que chegaram em Rolândia nessa época, né? Umas, evidente, maiores, como os alemães, mas outras também muito representativas, né, Daniel? O professor Jacó Jimenez, ele foi reitor da Universidade Estadual de Maringá e presidente do Paraná Turismo. Quando eu estava à frente do Conselho de Turismo, ele veio a Rolândia, nós fizemos um giro por Rolândia, e à tarde foi na gestão Franciscone, uma apresentação cultural das senhoras japonesas que dançaram, artes gastronômicas lá de São Martinho. Ele ficou boca aberta, ele falou, eu conheço o Paraná inteiro, mas eu não conheço um lugar tão vivo, que vive tanto turismo como Rolândia. E aí ele falou assim, vocês poderiam, até foi a pergunta,
foi, acho que o neto do seu Sadatoshi, que hoje é cinegrafista, né, o Yashiro, ele fez a pergunta, o que poderíamos ser a capital? Ele falou da cordialidade, né, a capital da cordialidade. Olha que coisa linda. Cordial, o que é? Você desenrolar o tapete vermelho para as pessoas que vêm de fora. Você acolhe as pessoas. Então, existe algo que hoje o político não enxerga: pertencimento. Sim. Pertencimento é você distribuir responsabilidades. Então, não ficar apenas achando que uma administração que vai resolver. Não. A administração, sabe o que é? Não existe salvador da pátria, né? Eu sempre costumo dizer, não tem uma pessoa ou uma ideia, não. A cidade, ela tem que ter o seu espírito de coletividade e trazer essa essência. Exato. Que é uma essência que não é de agora, é uma essência que começou lá em 1932, com os primeiros lotes que foram vendidos para japoneses. Aí depois vieram essa cultura forte dos alemães, que até ela predominou um pouco porque os alemães conseguiram até batizar Rolândia, vamos assim dizer, né, Daniel? Mas toda essa história rica de Rolândia, e às vezes a gente vê as pessoas assim, Rolândia menosprezando a cidade, né? Isso daí é Rolândia. Não, eu falo assim, gente, Rolândia é uma cidade que, se a gente conhecesse, a gente entendesse o que é essa cidade, a gente teria orgulho de falar: eu sou de Rolândia. Sim. Isso cria o espírito coletivo. O espírito, o que está acontecendo agora com esse desastre lá no Rio Grande do Sul, eu acabei de passar lá nos bombeiros, quantos carros estavam parados ali? Eu fiquei emocionado, os bombeiros ficaram emocionados. Então, o brasileiro, né, a gente às vezes fala mal do brasileiro. O brasileiro é um povo fantástico. Sim. É fantástico. Ele solidário, se mobiliza, né? Solidário. Sabe, assim, criou-se muitas confusões. E, na verdade, nós temos que rever um pouco a nossa forma de sermos brasileiros, sabe? Olha que lugar fantástico. Se a gente somar mais com a vocação natural, nós somos um país tropical. O próprio Barthes, quando começou, ele que deu o título para nós... Vamos falar do Barthes daqui a pouco, dá uma seguradinha. Eu vou dar uma segurada, mas ele criou, antes do sistema plantio direto, a agricultura tropical, nos anos 70. Isso nós temos que resgatar, né? Eu só quero dar uma boa noite aqui, senão vai ficando o pessoal aqui para trás. Eu quero dar uma boa noite aqui para o Noilson, amigo meu também que está nos assistindo aqui, boa noite. Para o Carlos Henrique, também que está assistindo, ele mandou uma mensagem aqui para você, Daniel. Obrigado. Boa noite, Daniel, na minha opinião, uma pessoa excelente para ser secretário de Meio Ambiente de Rolândia, Daniel. Já me ofereceram esse cargo. Acho que várias vezes, né? Infelizmente, o administrador não tem essa visão. Tá. Obrigado a tua interação, Carlos. Realmente, falta às vezes uma visão diferenciada, né? Vamos lá, o Elton, ou também amigo nosso aqui, o Elton também partilhando. Boa noite, Daniel, mandou uma boa noite para você. A Benedita também está aqui conosco. O Benedito também, a Débora. Boa noite a todos vocês. O Cícero também que está aqui conosco. Muito obrigado o Neto também que entrou aqui agora. Todos que estão, enfim, nos assistindo aqui. Vai deixando a tua mensagem aqui de boa noite para nós. E muito obrigado a participação de vocês. Daniel, então é isso, né? Eu acho que esse resgate de Rolândia é fundamental. Tá passando da hora, porque às vezes nós estamos perdendo a história, né? Nós temos, por exemplo, muitos lugares que talvez poderiam ter sido preservados, que não foram preservados. Talvez uns porque entrou uma questão até particular, porque às vezes é uma propriedade particular e a prefeitura não adquire aquele terreno, a família tem o livre-arbítrio de dar uma destinação, né? E às vezes o capitalismo chega e toma outras proporções. Mas o mais importante é isso, resgatar a essência de Rolândia, né? A essência dessa cidade, que era a vanguarda. Rolândia era tão conhecida por causa da linha de trem, né? A linha, como você falou, ela era São Paulo-Rolândia. Ela não era São Paulo-Londrina. Ela não era São Paulo Jataizinho, não, ela era São Paulo Rolândia. Então as pessoas chegavam na estação lá, aonde que vai essa linha aqui? Ela vai para Rolândia. Rolândia, ela era conhecida, né? Sim. É a pergunta que eu quero falar para você. Como que era Rolândia na tua visão antes e como que é hoje? Por exemplo, quando você chegou aqui, você veio com 11 anos, pequeno ainda, mas você já entendeu o espírito da cidade. O que era Rolândia para você
há 50 anos atrás e o que é Rolândia hoje, as diferenças. A gente tem que tomar cuidado nessa análise para não cantar que o passado era tudo bom. Havia problemas também. Sim. Mas havia uma necessidade que não existia uma estrutura política. Então, as próprias pessoas não olhavam tanto cor de pele, religião, origem. Havia a necessidade de sobrevivência. Isso criou um estímulo muito especial. E as pessoas que vinham para cá traziam lembranças. A família Unbehauen, por exemplo, em 1937, trouxe lá de Santa Catarina plantas. Quando todo mundo estava devastando o norte do Paraná, eles trouxeram plantas de Santa Catarina. Quem nos contou essa história foi o último filho dos Unbehauen, o Paulo, que faleceu há 2 anos, o pai da Silvia. Foi emocionante. A Cássia Popolin estava junto, ela fez a entrevista, o Zé Eduardo do jornal também. Então, a gente viu uma forma de ocupação de espaço que era trazer a sua história junto. Isso trouxe muita riqueza para cá, né? Muita riqueza cultural. Não era só alemã, como eu disse, de várias etnias. Os africanos, por exemplo, trouxeram escondidos no cabelo a semente da groselha. Tá? Então, existem várias heranças culturais. Isso chamou a atenção de pessoas como Burle Marx, o grande paisagista. Que esteve na Chácara Rolândia, né? Esteve na Chácara Rolândia. Chamou a atenção do Augusto Husky, o grande especialista, o maior especialista de beija-flores lá de Espírito Santo. A família Kaplan tinha quadros do Portinari. Né? Então, assim, o ProArt de 1957... trouxe para cá Reinhard Mach, o grande geólogo que comprovou a teoria que a África estava junto, ligado ao Brasil. Ele fez amostras geológicas para comprovar. Ele dava palestras, escritores, pianistas, cientistas. Um especialista da família Gisner era um dos maiores especialistas em formigas. Ele era um padre. Sabe? Tudo isso chegava em Rolândia não para se mostrar superior, simplesmente mostrar o que há de legal. Daí, muitas vezes, nesse ProArt, havia os santos de casa, crianças com um talento especial. Aí, aquele intelectual muito grande de fora, ele olhava assim e falou, investe nessa criança. Dão atenção para ela, ela tem futuro. Isso deu um momento muito especial, movimento ProArt. Então, assim, essa base que nós temos não é para dizer que é melhor, mas funciona um pouco, talvez o exemplo do cadeião de Londrina. Você preservou uma cadeia, um lugar triste, tem até uma cela ali, como era na época da prisão. Hoje o que é? Um centro cultural. Tem um museu do café, né? Museu do café, tem um cinema, tem uma biblioteca, tem um café gostoso. Sabe? Então, o passado, ele é uma base. Sim. A Europa, quando estava tudo no chão, no pós-Segunda Guerra, qual que foi a primeira atitude? Reerguer a história. Sim. Então, a história ela não é um enfeite como talvez o museu, o Hotel Rolândia, que está ali parado, vazio, né? Ou a estação que talvez vai ser o mercado municipal. A história é muito mais, como mostrou agora o mutirão do Desenho do Vermelho, que eles resgataram uma antiga escola de madeira, a última do município, e hoje o Memorial Vital Brasil, né? Onde o governo não teve muita participação. Foi a própria comunidade que se ergueu. Né? Então, eu acho assim, para a gente não gerar o conflito passado, presente, as coisas poderem engrenar. Né? Porque o presente hoje também vai ser passado. Sim. Então, nós temos que ver a continuidade. Continuidade não é o atraso. Porque muitos veem, não, passado é passado. Não. Existe uma continuidade, o que a gente chamaria de desenvolvimento sustentável. Sim. Passado é uma base para que a gente possa ter um futuro. Sim. Se a gente não olhar a nossa história, nossas tradições, como que vai ficar, né? Porque a gente fala também, né, Daniel, que a gente fala das culturas fortes, da cultura japonesa, dos alemãos, mas chegou também
também muitas pessoas vindo do Nordeste naquela época, né? Por exemplo, a minha família veio do Nordeste, a minha avó veio na verdade, do Sudeste, que é o Espírito Santo, mas meu avô veio da Bahia, né? Então eles se encontraram aqui, mas cada um veio então já tinha essa imigração também dentro do Brasil, que fez toda uma sociedade, né? Então foi a mistura dos alemães, dos japoneses, e também das pessoas que eram no Brasil. E isso formava a Rolândia e dava um aspecto particular para a Rolândia, né? Sim. Que era um pouco, talvez, até diferente da região, né? Se a gente for analisar. Rolândia, ela tinha uma vocação, a questão do café é muito forte, depois transferiu para Londrina, né? E outras culturas foram aparecendo. E o Bartz, com a sua cultura tropical. Fala um pouquinho para nós do que é a inspiração do Bartz para nós, para a nossa cidade de Rolândia. O Herbert Bartz era uma pessoa muito prática. Ele era da ação. Então, aqui tem a biografia dele, escrita pelo jornalista William Santin, é um amigo nosso. Até há pouco ele trabalhava como assessor de imprensa do Hospital do Coração, é jornalista. Então, lá está. Esse livro seria obrigatório para as nossas pessoas públicas lerem. Sim. Inclusive, tem uma versão infanto-juvenil, são 2 volumes, estão lá no Omas Café. Isso. Já foi distribuído para todas as escolas, mas infelizmente não se tomou conhecimento disso. Tá? Então, assim, foi a observação desse agricultor vendo a terra indo embora. Porque nós temos uma forma europeia, né, que veio dos nossos antepassados, que na Europa você tem que revolver o solo para aquecer ele depois do inverno. Se você fizer isso em solo tropical, você mata o solo. E a chuva e o sol causam erosão, o vento também. Nos anos 30 dos Estados Unidos, durante 10 anos, teve no centro dos Estados Unidos o Dust Bowl, que foi uma tempestade de areia, levando toda a terra embora. E aqui no Brasil não foi tão grave, mas o Herbert Bartz observou isso. Daí ele viu maquinário na Inglaterra, nos Estados Unidos, ele foi adaptando para não revolver o solo e deixar a cobertura da palha. Então, seria hoje chamado sistema plantio direto. Então, uma forma de conservação do solo que revolucionou a agricultura no Brasil inteiro e também no mundo. Tanto que o Bartz recebeu honrarias, ele se tornou doutor honoris causa pela UEL. Eu estive na posse dessa honraria que ele recebeu, mas ele sempre era um agricultor simples, às vezes irreverente, né? Nas palestras ele falava assim, olha, antes de pensar em descompactar a terra, nós temos que descompactar a mente. Então, às vezes ele tinha as suas tiradas, aí o pessoal é mais fácil seguir o que sempre foi feito do que pensar, talvez, algo diferente, né, para a época, né? E o bacana, agora teve uma homenagem ao Bartz, o Museu do Plantio Direto, infelizmente, foi para Mauá da Serra. Isso. Então, não houve um reconhecimento do santo de casa. Agora, tardiamente, ainda está se reconhecendo. Mas a filha Marie e também o Johann, eles dizem que a filosofia, não só a receita de bolo, mas a filosofia, a história, não está presente na nossa agricultura. Sim. Isso é uma pena. Então, o turista que vem para cá, porque nós somos oficialmente cidade berço plantio direto, ele vai perguntar para as pessoas, onde é que eu posso visitar uma área que segue isso? Não vai ter. Não, e na verdade, a importância de Rolândia ser o berço de plantio direto, porque Ponta Grossa também disputou esse título, né? E também, na mesma época, também tinha pesquisas lá sobre esse sentido. Mas, então, assim, a importância da gente resgatar mais esse fato de Rolândia, né? O fato histórico. É muito importante. Até eu sei dessa polêmica com Ponta Grossa, porque eu estive com o deputado Tercílio, que ele instituiu, né? Sim, ele foi o autor oficializou. Foi votado por unanimidade na Assembleia Legislativa do Paraná. Então, não teve rejeição. Eu acho que a deputada lá de Ponta Grossa também votou, mas tem a técnica, que é um lado, e tem a história, que é a nossa de Rolândia. E eu acho que isso é o nosso nome, a nossa responsabilidade. E aí a gente também não se contra indústrias, mas indústrias que agregam com a agricultura, alimentação, a questão da água.
Sabe? Então, essas coisas, elas não são contrárias ao progresso, porque às vezes é visto, não, nós temos que seguir o modelo industrial, como um governo queria uma empresa de chumbo, depois não sei o quê. É importante ter isso, mas você tem que casar um pouco com a história, a vocação da terra e honrar os filhos, como no caso o Herbert Bartz. Com certeza. Não tardiamente, né? Eu acho que o reconhecimento tem que ser em vida, não depois que a pessoa não está mais. Só que, infelizmente, no Brasil, é uma cultura do Brasil. Só se reconhece, até o povo brincar, vira bom, só fica bom quando morre, né? Então, assim, é uma cultura, infelizmente, que às vezes você não privilegia, né? Reconhece o legado que foi, né? E o legado que hoje, imagina, se hoje nós temos no Brasil 2 safra e meia, se deve a esse trabalho. Porque senão não teria como, né? Igual alguns agricultores brincam, né? Quando estão fazendo bonequinho de neve lá nos Estados Unidos, o Brasil está plantando, né? Então, assim, isso se deve. Só que, é como você disse, é uma ideia que tem que caminhar junto com a preservação, com a sustentabilidade. Porque senão ela vai chegar num caminho sem fim, né? Vai chegar num caminho infinito, na verdade, né? E Rolândia, assim, não ficar no saudosismo, mas falar bem claramente, estamos aqui. Sim. E nós somos um personagem não só do Brasil, somos um personagem do mundo. A ideia do Bartz foi defendido na ONU, Sim. né? Porque sequestra o carbono. A questão do carbono hoje que causa o aquecimento global, né? Você atende através do sistema plantio direto. São coisas que o mundo olha para a Rolândia. Sim. Então, os nossos administradores, eles precisam saber disso. Com certeza. Agora, a abertura lá da JBS, que vieram ministros do Estado, veio o vice-presidente da República, sabe, eles têm que saber o chão que pisam. Com certeza. Porque daí, o que vai acontecer? Não é uma cidade qualquer onde tem uma empresa nova e importante como o JBS. Né? Existe uma história, existe um legado, existem investimentos grandes e necessários que vêm do além-mar. Então, hoje, o que nós precisamos como classe política? São bons gestores, são pessoas queridas, mas você tem que ter esse contexto. Sim. Porque senão Rolândia sai prejudicado. É uma cidade onde você faz agora brincadeiras de mau gosto. Quantas brincadeiras, a gente dá risada para não chorar. Mas isso, eu acho que nós temos que honrar esse lugar. Só que, na verdade, Daniel, o que falta para nós é o quê? É valorizar a história de Rolândia. Vou te dar um exemplo. A gente não trabalha... Quem foi Roland? Hoje, talvez não estamos trabalhando isso nas escolas. Quem foi Roland? Nós não fazemos parceria com a nossa cidade irmã aqui, é Bremen. Ninguém conhece a história de Bremen, ninguém conhece a história dos músicos de Bremen. Então, assim, talvez relacionar o porquê que Rolândia chama Rolândia. Porque teve um guerreiro chamado Roland, que lutou junto com seu tio, que foi isso, foi aquilo. A estátua nossa hoje, ela está num local que ela não privilegia o acesso do público. Está no meio da rodovia. Você não tem um lugar para parar o carro, você não tem como volta no ecossistema do turismo. Nós não temos um ecossistema do turismo para privilegiar essa história, né? Então, trazer esse resgate cultural e histórico, até para as pessoas que estão chegando agora, né? Sim. Tem muitas pessoas chegando no nosso município agora. Se a gente for analisar nesse ciclo agora de 4 anos, chegou mais de 5.000 pessoas que vieram aqui em Rolândia, que estão aqui hoje morando em Rolândia e não tem noção da história de Rolândia. Não tem noção o que foi isso, quem que começou, né? Por isso a ideia do nosso podcast é o quê? Trazer esse resgate do que é a nossa cidade, né? Sim. E nós tivemos o primeiro episódio com o senhor Arlindo, eu perguntei para ele como que foi a construção dos bairros de Rolândia. Porque a Companhia de Terras planejou a cidade, mas até um certo ponto. Depois ela foi crescendo através da iniciativa privada. Como que foi isso? Para a gente entender o processo de civilização que hoje nós estamos, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você, Daniel, especificamente com relação à colonização alemã. As famílias
alemãs aqui em Rolândia. Como que era? Como que é esse legado dessa colonização para você? Como que é a questão cultural no aspecto, por exemplo, de culinária, no aspecto dos encontros que tinha? A gente sabe que tinha os encontros culturais entre os alemães. Como que é um pouquinho disso? Se você puder comentar para nós. Havia com certeza, porque a minha visão é de uma criança da época. Sim, Meu sim. irmão e eu, a gente sempre falava, vamos visitar os dinossauros. Que meus avós já eram idosos, né? Então os amigos também eram idosos. Só que a gente não via eles como idosos. Eram os nossos dinossauros queridos. E aí a gente ia, eu me lembro, a Matilde Maia, o almoço sempre era na varanda e havia um ritual, né? Então você chegava lá, ela esperava numa cerquinha com a cestinha de pão, um pão velho. Daí nós íamos para o pomar, dar o pão velho para os peixes, colher frutas, colher flores, ia na horta que o Salvador, que era o motorista dela, cuidava. Daí você sentava na varanda, comia as coisas que você via os quadros, que eram quadros feitos lá daquele jardim. Tinha o cachorro belo debaixo da mesa, que ela adorava, e uma história que ela sempre repetia. Mas a gente não falava que história chata. A gente esperava os momentos dela repetir. Para nós era muito gostoso. Então a gente não via judeus, alemães, não via conflitos. Só via pessoas com o coração aberto, hospitaleiro, né? E aqueles rituais. Para nós crianças foi extremamente importante, né? Então o que eu carrego, o carinho que eu tenho por Rolândia, foi isso. Eu me lembro a Ruth Capa lá, né? Ela tinha o Clube das Mães, eles costuravam, ela fazia análise, quem tinha vermes, sabe? Então, era uma coisa que o pessoal se importava, não para aparecer, né? Era simplesmente dizer, olha, a gente vive no Brasil, um país com seus jardins lindos. Então, a Chácara Rolândia tinha uma coleção fabulosa, a fazenda lá dos Schauf tinha coisas do Vaticano, né? Peças do Vaticano. A Fazenda Mirante lá, né? Bonito, né? A Fazenda Belmonte, eles tinham um castelo lá na Alemanha, então eles trouxeram muitas coisas do castelo, mas o que destacava essas propriedades todas eram jardins botânicos, coleções incríveis, no mundo inteiro eles tinham plantas. Um pouco foi escrito pela Karen Schauf, os Jardins do Brasil, Brasilianischer Garten, e todos os jardins da minha vida, da Matilde Maia. Então, são essas duas obras que fazem referência aos jardins fabulosos. Você quer ter um cartão postal melhor do que um jardim? Com flores, com a nossa tropicalidade? Você desce lá no aeroporto de Londrina, que lugar é esse? Não tem memória do café, não tem a nossa tropicalidade. Se você desce no aeroporto do México, México City, meu filho esteve lá, primeira coisa, você vai para o Museu de Antropologia, saber dos Incas, dos Maias, das culturas originais. Então, você é informado onde você está chegando. E parece que há uma rejeição nossa em relação ao nosso DNA, nosso perfil, o nosso passado. Sabe, tudo isso é bonito. É o cartão de visitas. Com certeza. É isso que faz, né? A essência de uma cidade, né? Sim. Você ter essa originalidade do lugar, né? Aqui tem uma essência que é de Rolândia, né? E aí você não vai ter mais lixo. Né? Nós temos agora a trilha da Saracura, os desbravadores tiveram esse final de semana, 80 barracas ali, fizeram tirolesa, mas o que tem? Onde tem mato, tem lixo. E a gente xinga as pessoas, mas não é para xingar. Você tem que dar uma característica que se você recebe o turista e tiver lixo, ele não volta a segunda vez. Sim. Nós visitamos o Rio Grande do Sul, Nova Petrópolis, você não vê um papel de bala na rua. Por quê? Porque existe uma característica clara. Mas, na verdade, o que falta é o sentimento de pertencimento. Porque as pessoas não jogam lixo na casa delas. Mas elas jogam na rua porque ela não sente que ali é dela também. É um lugar dela. Extensão da minha casa.
Então talvez falta esse sentimento de pertencimento, Sim. que não é de Rolândia especificamente, mas é do Brasil, é de uma cultura aqui, vamos falar até latino-americana, né? Se a gente for pegar, é uma cultura meio que ela assemelha em outros países aqui latino-americanos, mas de não ter esse pertencimento ao local, né? Que é diferente que você vê isso na Europa. As pessoas respeitam a questão de legislação, trânsito, limpeza, a questão de segurança, né? Uhum. Questão de assaltos, essas coisas. Não existe muito como a gente fica aqui, né? Você vê casos, por exemplo, lá onde eu estive visitando, que eram extremamente, assim, acessíveis. Então, quer dizer, por quê? Porque não tem essa cultura, que infelizmente no Brasil é diferente, né? E Rolândia faz parte disso daí, né? Daniel, conta para nós a respeito da Bimini. Como que é o trabalho que você realiza lá? Você faz... Então, esse jeito da Matilde Maier, você adquire um pouco na Bimini, porque você chega lá, você apresenta para nós, você tem um roteiro, né? Uhum. Que você vai traçando, né? Como que é o teu trabalho na Bimini especificamente? Eu só queria, na sua colocação anterior, né, a gente menciona muito a Europa, mas se você vê a América Latina, por exemplo, a Colômbia, até há pouco era narcotráfico. Hoje, Medellín é uma cidade modelo. É uma cidade modelo. Sabe, então você tem o Daniel Rosenthal, que já foi presidente do Sindicato Rural, ele é da Federação do Sistema Plantio Direto, ele vive viajando com grupos da Europa. Ele fala, vocês têm que ir para a Colômbia, vocês têm que ir para a Colômbia, vocês têm que ir para Costa Rica. Então, nós também temos que entender que não é só o modelo europeu. Né? Medellín, na verdade, passou por uma transformação, depois que o narcotráfico acabou, né, com Pablo, em 91, 92, acabou assim, acabou a figura lá, a estrutura que tinha. Sim. A partir dali de 30 anos, começou o quê? Um trabalho político. Sim. Um trabalho de administração, de entender qual que era esse local. Nós temos que resgatar esse local, não podemos abandonar ele para deixar para traficantes. Né? Então, onde, por exemplo, nas comunidades que tinha dificuldade de acesso, vamos fazer bondinhos, trazer o povo de lá para o centro da cidade, de bondinho. Nós vamos levar bibliotecas para dentro das comunidades. Sim. Nós vamos pintar as comunidades coloridas para dar um aspecto nosso, cultural, da Colômbia. Então, assim, eu estudei o caso da Colômbia. Então, todos os processos que foram feitos foram todos planejados e sequenciais. Então, é um trabalho de 30 anos. Olha. Hoje, a Medellín tem os corredores verdes. Né? Medellín tem acesso a todas as comunidades, os bairros interligados. Que é escada rolante na comunidade. Olha só. Para levar a senhora que mora lá na ponta da comunidade, ela sobe numa escada rolante e vai. Eu tenho um sonho de conhecer Medellín para entender. Bom, vamos organizar essa viagem? Vamos lá? Vamos conversar com o Rosenthal, quem sabe ele Eu tenho facilita. muita vontade disso. Eu até já procurei muito no Sebrae, né? Teve uma expedição para Medellín, mas há uns anos atrás. Olha só. Que daí eu perdi esse bonde, mas... mas agora voltando à sua questão da Bimini. A Bimini, ela teve aí a sua poesia da Fonte da Eterna Juventude, começou do zero no meio do mato, teve seu período do Ouro Verde, teve sua decadência, teve a chegada minha e da minha mãe lá nos anos 70, e depois a nossa total ignorância, né? Nós não éramos agricultores, e o avô muito visionário, dizendo, olha, vocês vão herdar a fazenda, vocês não fizeram nada por ela, tem uma condição, abram as portas para a comunidade. Foi o pedido dele, faz 30 anos, a gente achou o velho maluco. Que ano que ele faleceu, Daniel? Ele nasceu em 1903 e morreu aos 90 anos. Então, 93. 93. Ele foi enterrado aqui em Rolândia? Foi enterrado em Rolândia. Olha que legal. E o carro que levou o caixão, eles esqueceram de desapertar o freio, saiu fumaça do carro. Estava com o freio puxado. É uma lembrança que eu tenho daquela época. Mas, voltando à ideia Bimini, então é uma extensão também da Escola Roland, né? Essa ideia do agradecimento, dizer, olha, você herdou algo, mas não é seu. É esquisito, né? Você ser dono de algo. Reparte isso. Né? E faça do seu lugar um lugar de acolhimento. Mas assim, não propagandisticamente.
faz isso com pesquisa. Nós temos a segunda maior coleção da Embrapa Florestas de árvores nativas do Brasil. Olha que legal. Nós temos várias áreas experimentais com a UEL, com restauração ambiental. Hoje nós trabalhamos com agrofloresta. Então, não é só abrir as portas, mas você responder os desafios modernos. Hoje mesmo eu atendi um pessoal da pedagogia da UEL. Eles não querem mais o modelo escolar vigente. Eles querem romper com isso. Tá fracassado, na verdade, né? Eles acham não tem como continuar. E você sabe, hoje tem uma cultura de anti-universidade, anti-faculdade. Você não precisa ter diploma. Você mesmo pode ser um empreendedor sem diploma, sem formação. Então, assim, isso tá bagunçando um pouco a carreira acadêmica, aquela tradicional que a gente tinha, né, de formação, de mestrado, doutorado, graduação. Nós temos, de novo, um problema cultural, né? Paulo Freire, para nós, é uma figura política da esquerda. Então, não se olha para o método Paulo Freire, que era a questão do oprimido. A questão do oprimido é você trabalhar ele não como uma pessoa revoltada, mas você enxergar, que seria o cuidador do boi, né? Não necessariamente fazer uma revolta, mas capacitar essa pessoa até para melhorar para o dono do boi. Mas o Brasil ainda vive uma realidade de muita estratificação. Né? Então, uma pessoa que se tornou uma pessoa política, como Paulo Freire, o patrono da educação, ele não é bem aceito. Então, a gente tem Piaget, tem Waldorf, tem Montessori, tem um monte de referências estrangeiras. Nenhuma delas funciona aqui. Waldorf é um exemplo disso. Modelo cartesiano também, né? Sim. Né? Então, o que a gente deveria, para começar a ver um pouco? O México hoje está em 8º lugar no quadro geral, no ranking da educação mundial. Por quê? Eles começaram a olhar os povos originais. Eles até hoje, quando plantam milho, eles cantam. Eles têm o deus do milho. Então, toda essa base cultural de culturas milenares, quando o mundo acabar, uma técnica dos incas vai sobreviver. Chama milpa. É o feijão, abóbora e milho. Milpa. É uma técnica milenar que é hoje base da permacultura, da sintropia, do sistema agroflorestal. Então, se você olhar com carinho para isso, por exemplo, Pachamama. Pachamama é um fenômeno da América Latina, principalmente dos países andinos, onde a semente é o grande tesouro, não o ouro dos espanhóis. A semente é vida. Semente não é uma propriedade intelectual. Os africanos, você tinha o depósito de sementes, eles podiam morrer de fome. Você não tocava no depósito de semente. Semente é uma coisa sagrada, não é propriedade intelectual. Não é uma patente, não é um número como é hoje. Né? É fruto da seleção. Tem as sementes crioulas, tudo isso. Então, eu acho que tudo isso não é intelectualismo. Né? Como você bem falou, Colômbia está olhando isso. Bolívia, Equador, são várias nações que entenderam isso. Sim. Nós aqui temos uma dificuldade em relação aos índios. Né? Agora tem os povos originários, aquela coisa toda. Mas é mais para arrancar dinheiro dos estrangeiros. Sim. Tá? Não é você realmente... É mais uma resposta também política para um debate político, né? Sim. E, na verdade, efetivamente não é... A questão indígena, na verdade, é muito simples. Sim. É você ver a ancestralidade, que é muito forte na cultura deles, ver a questão espiritual. Então, existe uma série de religiões, todas elas maravilhosas, mas tudo... Por exemplo, o Carlos, um índio bilíngue guarani, nós conhecemos ele. Ele foi muitas vezes lá na Bimini. A gente jogando semente de jussara, fazendo ecologia, né? Ele pegava semente por semente, andava no meio do mato, saía do trilho, conversava com a semente, plantava a semente. Ele se encontrava com os mexicanos que até hoje cantam na hora de plantar milho. Então, esses elementos, eles parecem românticos. Né? No mundo hoje do agro, parece romântico. Porque nós temos a pressão, precisamos alimentar o mundo. Perfeito. Mas existe uma forma hoje
os próprios Estados Unidos agora estão indo para a agricultura regenerativa, de reconhecer a nossa base cultural. Sim. Porque essa base cultural, por exemplo, os pueblos entre México e Estados Unidos, não havia água lá. Havia milhares de pessoas morando naquela faixa, entre Estados Unidos e México. Os esqueletos que eles achavam não tinham ferimento de guerras. Era um povo pacífico. Então, eles aprenderam a conviver com ambientes. Né? Hoje, com a globalização, não há isso. Você escraviza o Brasil, escraviza a África, escraviza um monte de países para sustentar o primeiro mundo. E aí você joga umas esmolas para cá. É a história dos índios com o pau-brasil. Né? E tudo isso a gente hoje, não de forma ufanista, nacionalista, mas de uma forma consciente. Né? Hoje, eles andando no arboreto da fazenda, eles viram, aqui tem remédio, aqui tem energia, aqui tem os nossos curtumes que poluem o rio, tem um tanino de uma árvore tanífera, aqui tem árvores próprias para a urbanização, não são aquelas árvores altas que vão gerar conflito. Aprender, educar. Né? Então, você perguntou a Bimini. A Bimini é esse desafio. Não a gente inventar moda, não ser especialistas, mas dar oportunidade de ter acesso a isso. Não importa a idade, não importa a escolaridade. Pode ser uma escola particular muito chique, pode ser uma escola humilde de periferia. Todo mundo receber atenção. Daniel, você tem assim, noção de quantas pessoas passaram já na Bimini ao longo desses 30 anos que você... mais ou menos 30 anos que você faz o... É o Thiago, né? Thiago. O Thiago disse que passou, né? O Thiago, quando estava lá no Parigô de Souza, onde a minha esposa, a Dora, dava aula, passou por lá. Então, eu encontro muita gente na rua que já é papai, fala, eu estive na Bimini. Ele fala, o que você viu lá? E a grande surpresa, eles relatam detalhes. Sim, porque marca. Porque marca. Sabe, isso que nós queremos. A gente trabalha muito, por isso que eu trouxe essas tralhas todas, né? A questão da imagem. Meu pai era artista, eu também fui artista plástico. Que a imagem, ela atinge não só a cabeça, o emocional. Com certeza. A gente tem que trabalhar muito o emocional. Sabe, porque isso quebra a nossa indiferença, mexe com coisas profundas. Tá? Então, não é uma coisa nova. É simplesmente jogar luz em cima dessa ideia. Sim. Não é uma invenção nossa. Porque ciência e arte, se você olhar na história da humanidade, sempre andaram de mãos dadas. Para que não fosse usado uma bomba atômica. Sim. Não havia necessidade. Então, se tivesse a arte junto, a arte é uma forma da ciência estar ao alcance da população. E aí a população vai falar, ninguém vai jogar bomba em cima de um inimigo. Você pode ter mecanismos de vencer o inimigo, mas você não vai jogar uma bomba. Não havia necessidade, no caso do Japão, aquelas 2 bombas. Sim. Porque eles sabiam do efeito devastador no deserto lá do México, foi tudo filmado. Sim. Então, para que fazer isso? Pura vingança. Então, os excessos do governo que a gente está vendo em vários lugares do mundo, jamais seria permitido pela população. Sim. Mas é que você dissociou a ciência da arte. Esse é um desafio da universidade. A universidade, hoje, eles fizeram uma autocrítica grande. Estão presos no setor da pedagogia. Você não sabe o que acontece no jornalismo, nas artes cênicas, nas exatas. Um não conversa com o outro. Lá você tem o universo. Então, há uma autocrítica muito grande hoje. Sim. Né? Hoje a coisa está muito dinâmica, né, Daniel? Eu acho assim que se... e as faculdades ou universidades, elas estão meio estáticas ainda. Não está acompanhando o dinamismo que a sociedade está tomando. Né? Então, assim, aí às vezes é muito lento o processo de, não modernização, mas de acompanhamento disso daí, né? Por exemplo, na pandemia, nós tivemos as crianças trabalhando em casa com o celular. Sim. Daí volta para a sala de aula e daí o professor tem que falar para o aluno, você não pode usar o celular aqui. Mas daí cria uma... Como que eu usei o celular na pandemia
para fazer meus trabalhos, a apresentar as minhas notas, tudo, e agora eu não posso usar. Cria uma, entendeu? Uma divergência. E na verdade nós temos que criar o quê? Uma convergência moderna, né? Na verdade, no período da pandemia, se jogou a aula formal para dentro dessa caixa. Eu tentei acompanhar a aula dos meus filhos, como eu não escuto de um lado e aqui eu estou ficando surdo, não foi possível. Era eco, sabe? Era uma coisa absolutamente... Não se explorou essa ferramenta incrível Sim. da era digital. Então, o que na pandemia devia ter sido feito? Pega um celular, faça um documentário sobre os seus pais. Alguns fizeram isso, né? Mas muito pouco. Então, se você pegou uma aula rígida, de sala de aula, e jogou para dentro dessa máquina, foi um fiasco. Sim. Não deu certo. É uma frustração total geral. Então, o que nós precisamos aprender hoje muito é um processo de adaptação. A própria política está completamente caduca. Sim. Porque ela Sem se dúvida. mostra, como você falou antes da entrevista, né, como salvadores da pátria. Não precisamos isso. Não. O político ele vai olhar para uma realidade e vai potencializar essa realidade. Né? Na verdade, a classe política ela está numa rotação e a sociedade está em outra. Sim. Por isso que hoje a sociedade não se vê representada pelos políticos. Essa é a realidade, né? Então, assim, nós, nos políticos, estou falando, a gente tem que buscar entender aonde que se quebrou o elo da representatividade. Nós não estamos representando o povo. Então, porque as pessoas não se veem representadas por A, por B. Na presidência, aquela briga que nós tivemos muito grande, acirrada, aquela que dividiu famílias. Então, assim, e a população não se sente representada. Então, eu acho que é buscar isso, né? Aonde foi que nós distanciamos? Igual você falou, distanciou a arte e a ciência, também a classe política se distanciou do povo, que ela está ali para representar o povo, né? Então, buscar essa autocrítica, essa reflexão. Daniel, nós já imagino, né? passamos um pouquinho do tempo. Eu quero te agradecer. Vamos só dar uma boa noite aqui para todo mundo que está aqui. Vamos. Rapidinho. Eu quero agradecer aqui. O Neto mandou um abraço aqui, uma boa noite para você. Márcio Daniel, que Deus os abençoe grandemente. Muito obrigado, Caboneta, a sua participação. O Wilson está aqui conosco também. Boa noite, Wilson. Boa noite, Raul. Boa noite, Aline. Boa noite, a Carolina. Boa noite ao Felipe. Ao Ronaldo Bifinho também. Boa noite, amigos. Mandando aqui um abraço para você. O Daniel é fantástico. Na Bimini está de parabéns. Sou um grande fã deste trabalho. Então, o Ronaldo aí mandando o Michel Pietro, a Ariane, o Marcos, o Nilton César, o Eduardo Gazi, a Tereza Conrado, Dona Tereza. Boa noite, Dona Tereza aqui do Teresópolis. O Eduardo Gazi disse assim, brilhante trabalho do Daniel. Belíssimo trabalho do Daniel. O Lara está aqui também, o doutor Lara. Boa noite, doutor. Muito obrigado pela tua presença. Grande Daniel. Rolândia será eternamente grata pelo seu trabalho em defesa do meio ambiente. Parabéns, Márcio, pelo seu trabalho. Muito obrigado, doutor Lara, por estar aqui conosco. Então, enfim, todos aqueles que estiveram conosco ouvindo esta live, aqueles que ainda vão ouvir no decorrer dos dias, nosso muito obrigado. E nosso muito obrigado para você, Daniel. Muito obrigado, eu quero te agradecer. Você sempre é uma pessoa que está disposta a nos ensinar, né? E pode falar, vai falando. Muitos pensam em beijar, eu falei isso para o Tiago, né? Muitos pensam em beijar o sapo para vir uma princesa, um príncipe. Mas que tal a gente se aproximar um pouco do mundo dos sapos, virar sapo? Tem tanta música bonita deles. É verdade. Sempre com uma lição, né? O Daniel é isso, gente. Ele sempre uma lição, a gente aprende muito com ele. Então, eu fiquei muito feliz, orgulhoso de você estar aqui comigo aqui no nosso podcast. E esse material ele vai ser muito enriquecedor para todos aqueles que puderem estar ouvindo. Eu quero te dar um presente, Daniel, que é um livro, Um Ano na Vida de William Shakespeare. Eu sei que você é um aficionado pela cultura e nada mais do que nós olharmos a obra do brilhante Shakespeare para nos inspirar. Então fica aqui o nosso singelo presente para você. Muito obrigado.
Valeu. Valeu, eu adoro livros. Que bom, eu sei que você... até te perguntar qual é a tua leitura, teu hobby, não deu para nós chegar nada disso, Thiago. Não precisa. Outra hora a gente entra nesses temas. Então, uma boa noite para você. Muito obrigado a tua participação aqui conosco. Quero agradecer ao Thiago que está aqui também na técnica junto conosco. E uma boa noite, uma excelente semana. Lembrando que essa semana também é Dia das Mães, né, Daniel? Queremos deixar aqui já o nosso abraço a todas as mães de Rolândia e do mundo, do Paraná, do Brasil. E acompanhe o nosso podcast no nosso canal no YouTube. Vai continuar tendo outros vídeos. Segunda-feira a gente tem mais. E é isso aí. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, Daniel. Obrigado, Márcio Vinícius. Valeu.